Olá! Bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu ver o Instagram. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Instagram está ok. Ok. Vamos ver. Instagram está ok. YouTube, Face, pelo jeito, também estão. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma quarta-feira daquelas para você tirar dúvidas, para você saber mais sobre muitas coisas, ampliar ainda mais a sua consciência e compreender, afinal de contas, porque o tema agora, nessa fase que eu estou falando, é sobre constelação. Com certeza você já deve ter ouvido falar em constelação. Ouviu falar bem, ouviu falar mal, ouviu falar um monte de bobagens, tanto positiva como negativamente. Afinal, o que é essa tal de constelação? Porque o tema hoje são os benefícios da constelação nos relacionamentos, na saúde e empresas. E não é só nisso, poderia colocar na justiça, na educação, aliás, todo relacionamento humano. Você pode utilizar essa grande ferramenta da constelação. Mas deixa eu ver se está tudo ok. Pessoal, entrando aqui, a Suzy Rocha acabou de entrar, a Laura Reis também, a Cris Costa, isso no Instagram. O Willy, lá de Ribeirão Preto, que é aluno do presencial, que está aqui, mas disse que não vai poder estar ao vivo porque tem um compromisso, mas vai assistir a gravação. Humberto do Uruguai, sempre presente. Que bueno, que buenas notícias temos. E também Humberto já se inscreveu no workshop A Nova Era da Constelação Sistêmica. E você já se inscreveu também no workshop A Nova Era da Constelação Sistêmica? Afinal, você quer saber de verdade o que é a essência da constelação sistêmica e como essa constelação pode mudar radicalmente a sua vida pessoal, familiar, até profissional? De como você pode encontrar caminhos, soluções, encontrar os problemas ocultos, né, que eu sempre falo. Isso aqui são os problemas que os clientes trazem. Só que, no fundo, tudo isso aqui é para esconder isso. E se você não descobrir o verdadeiro problema, você vai ficar vendo só a chama do incêndio, jogando o extintor na chama, mas não joga na base. Se você não souber encontrar a raiz do problema e trabalhar com ela, olha, não importa que técnica você use, tá? Mas não vai dar certo, tá? Não importa. Ah, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta, eu sou psicólogo, sou médico, sou isso, aquilo. Sei. Não entendeu que isto que você tem consciência serve para esconder isso que você não tem consciência? E uma das ferramentas que eu utilizo para chegar aqui é a constelação sistêmica. Basicamente, eu uso 3, né? Tem mais, mas tem 3, que é a leitura corporal, linguagem da doença e a constelação sistêmica, e todas elas me levam para esse lugar. Descobrindo isso aqui, sabendo de onde veio, como resolver isso aqui, a hora que você mexe nisso, isso aqui perde a função. Só que o segredo é mexer nisso aqui, ok? Aí, se você não souber entrar nessa dinâmica, sinto muito, mas não vai ter sucesso. Ou ainda vai ter sucesso só temporário, que vira sintomático, né? Bom, pessoal entrando aqui, lembrando o workshop da Nova Era da Constelação Sistêmica, o pessoal daqui está colocando aqui os links para você participar. Afinal, você quer saber de verdade, com seriedade, o que é essa tal da constelação sistêmica? Eu vou mostrar para você. Você vai ver que muitas coisas estão sendo faladas por aí, sinceramente, são um monte de babuzeiras, coisas de pessoas que não têm a mínima noção do que é esse trabalho. Mas eles têm razão em muitas coisas, porque viram certas pessoas trabalhando e dizendo que estavam fazendo constelação, mas sinto muito, aquilo não era constelação.
como virou moda, né? E funciona, aí de repente aparece constelador a cada esquina. Tem curso de formação de constelador aí baratinho, e você faz aí rapidinho, não precisa nem estudar, e você já vira constelador. Ah, vira, né? Depois faz umas porcarias e o pessoal fala, olha, constelação faz isso. Não, constelação não faz nada disso. Nada, nada, nada disso. Mas vamos lá. O pessoal entrando aqui, muita gente, tem coisas para avisar. Zurique, na Suíça, grupo de constelação. No dia 10 eu vou fazer uma palestra, dia 11 tem um grupo de constelação lá em Zurique, na Suíça. Se você é dessa região, se você tem disponibilidade para ir lá, você quer ver como é que eu faço esse trabalho de verdade, ver como é que isso dá resultado, então, dia 10 tem uma palestra, dia 11 é o grupo de constelação. E na semana seguinte, isso que eu estou falando é novembro, tá? Em Lisboa será a mesma coisa. Dia 18 terá um grupo de constelação e dia 17 vai ter também uma palestra lá para falar sobre essas dinâmicas da constelação sistêmica com base na consciência sistêmica, tá? Então, com base. A constelação sistêmica é uma ferramenta, é um bisturi. A questão de saber operar, aí é a base é a consciência sistêmica. Ok? Senão, bisturi, sem um cirurgião manipulando bisturi, vai dar problema. Depois fala, bisturi não presta. Não, bisturi não, bisturi é ok. A questão é quem utiliza o bisturi que não sabe fazer. Bom, tema, benefícios da constelação nos relacionamentos saúde e empresa. Bom, primeiro eu já falei para vocês, né? Então você já sabe, né? O problema que as pessoas carregam, às vezes carregam por anos e anos e anos, problemas crônicos, e quando você tenta resolver, daqui a pouco ele volta, aparecem outros. Sempre, o tempo todo, eu estou a falar isso, que isso é essencial, isso é importantíssimo. Isso aqui são sintomas, isso aqui é a causa. Se você não souber mexer nisso aqui, sinto muito. Então, quando você tem consciência de alguns problemas, muitas vezes o que falta é a consciência do problema, do verdadeiro problema. E a constelação sistêmica é uma ferramenta essencial para se trabalhar, descobrir onde está o verdadeiro problema, a origem dele e como é a solução. Se você não trabalhar nas raízes, sinto muito. E os grandes benefícios vão ocorrer quando? Quando você identificar o verdadeiro problema, encontrar a solução. E tudo isso é feito aonde? Na realidade. Onde que isso aqui é montado? Em cima de ilusões, mentiras, crenças. Isso aqui não é a realidade, mas é a realidade para cada indivíduo. Ele fala, minha vida é assim, eu sou assim. Não, sua vida está assim, você está assim. A sua essência é outra coisa, tá? Então, os grandes benefícios, quais são? Identificar e resolver os vários problemas que um indivíduo, uma família ou empresas, organizações carregam e não conseguem descobrir o verdadeiro problema. Trabalham em sintomas, trabalham podando galinhos, mas não mexem nas raízes. E quando você trabalha dentro da força sistêmica, da consciência sistêmica, utilizando a constelação, o grande objetivo é identificar aquilo que o cliente não consegue ver. Ele não tem consciência de tudo isso. É ir além do que ele percebe. E quando você consegue ir além do que o indivíduo percebe, você consegue descobrir áreas que ele não enxerga, mas é onde o problema está. E na constelação, o pessoal fala assim, mas o que afinal é a constelação? Eu vou dar um exemplo, assim, uma definição. A constelação é um grande campo de informações não verbais, não verbal. Leitura do corpo é um campo de informações não verbal. Linguagem da doença, campo de informações não verbal. Constelação sistêmica é um campo de informações não verbal. Quer dizer, você vai conseguir pegar várias informações do cliente que ele vai mostrar para você, mas ele nem tem consciência que ele mostra. Então, ele mostra, ele coloca as coisas, é evidente quando você sabe fazer o trabalho. Quando você não sabe, você também é um analfabeto. Mas ele não consegue perceber. E aí, o grande benefício é quando tem um profissional
que consegue ver além do que ele enxerga e mostrar para ele aquilo que ele não vê. Aquilo que ele não vê. E a hora que ele descobre, ele fala, não é possível que é isso aqui. Sim, é isso aqui que veio desse lugar e a solução é fazer isso, isso, isso. Mas como é que é isso? Você vai descobrir daqui a pouco, quando eu começar a falar de como nós trabalhamos com isso aqui. Então, o que é a tal da constelação? Quando eu falo de benefícios da constelação, os benefícios são os grandes resultados. Resultados que muitas pessoas carregam problemas crônicos por décadas, às vezes desde que eu me conheço por gente eu carrego isso, e não consegue resolver. Isso atrapalha a vida, atrapalha as escolhas de relacionamento, atrapalha em relação ao trabalho, a parte financeira, a parte de sexualidade, de relacionamentos afetivos, família, relação com filhos, com pais, problemas de tudo quanto é ordem que as pessoas não percebem, elas vivenciam, elas vivem nesse lugar horrível, cheio de sofrimento e de dor, tem muita boa vontade para tentar sair desse lugar. Muitos já foram para várias linhas de trabalho, procuraram já profissionais de ponta, de tudo quanto é lugar, e não resolvem. E aí, de repente, quando você consegue ter um bom profissional com uma técnica adequada, que mostra aquilo que é a realidade, o verdadeiro problema, você consegue encontrar a solução. E sabe onde eu aprendi isso? Fazendo exatamente isso. Eu tinha uma série de problemas, procurei muitos profissionais no Brasil, fora do Brasil, em várias linhas, e de repente, quando eu conheci a tal da constelação sistêmica, com excelentes professores, excelentes profissionais, eles me mostraram coisas que eu não tinha visto em décadas de terapia. E não é que o problema era aquele mesmo, e a hora que eu mexi nisso, as coisas resolveram. Então, eu falo daqui, ó, da minha própria experiência. Me falaram coisas, falei, gente, não é possível que pode ser isso. Perguntaram coisas, falei, é isso, isso? Falei, acho que não, eu nunca soube de algo assim. Falei, pura, que deve ter alguma dinâmica nessa situação. Por quê? Porque o padrão de funcionamento, a dinâmica. E aí, de repente, eu descubro na minha família uma série de segredos familiares e os problemas estavam lá. Aquilo que apareceu na constelação, realmente eu descobri. Fez um sentido enorme. E é claro, fez um benefício absurdo para mim, né? Porque comecei a entender onde eu estava preso e não tinha a mínima consciência. E não era só eu que estava preso, não. Meus pais também estavam, meus avós também estavam presos numa dinâmica que era tão habitual a pessoas fazerem, vivenciar aquilo, que nem percebiam que aquilo era um problema. E, de repente, descubro lá uma dinâmica que era a causa de tudo isso e era um segredo familiar. Que não podia se contar, não, que coisa feia, não se fala uma coisa dessa, né? E era ali. Olha, foi libertador. Libertador. E é por isso que eu me encantei muito com essa abordagem e comecei a praticar, aprendi, pratico isso e mais, aperfeiçoo isso a cada momento. Integrei várias outras abordagens para potencializar. Por isso que eu criei essa abordagem da consciência sistêmica, tá? Então, vamos lá. Então, é uma técnica extremamente poderosa que faz com que o indivíduo, por exemplo, ele mude o seu ponto de vista. Então, quando tem o profissional e o cliente, muitas vezes os dois estão um olhando para a cara do outro, você pergunta, ele responde, ele fala, e ele vai te falar aquilo que ele enxerga. Só tem dinâmica interessante. O problema não está onde ele enxerga, o problema está onde ele não enxerga. Para variar, né? Então, o grande problema não é aquilo que você vê, o problema é aquilo que você não vê. E tem outra, ele foge disso, porque isso foi uma experiência traumática antiga, então não é fácil de mostrar. Mas é a grande arte, para mim, o grande desafio hoje não é descobrir o problema, é fazer o cliente olhar para isso e mostrar, falar, é aqui o problema, tá? Então, o profissional, ele tem que ter uma expertise, ele tem que estar numa evolução contínua. Por quê? Porque quando você trabalha com dinâmica sistêmica, você vai ver que você nunca consegue ver o todo. Nunca.
Você nunca tem consciência do todo, mas você começa a ter uma consciência maior dos vários elementos e relacionamentos que envolvem tudo isso e tem funções em cima dessa história. E se você não olhar para o todo, você fica olhando, você olha só para um pedaço do problema. E ali você não tem como resolver numa história dessa. Quer ver? Vou dar um exemplo. A guerra agora de Israel lá com o Hamas. Se você olhar só para a guerra, para essa situação aqui, você não vai descobrir o verdadeiro problema. O verdadeiro problema vai muito além de tudo isso. E para resolver isso, não é essa guerra, porque já tiveram várias guerras. Tem muitas coisas a serem resolvidas para aquela dinâmica ficar em paz. E não é fácil. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. E tem muitos outros interesses que nós nem sabemos, mas que também estão envolvidos nessa história. Então, descobrir as dinâmicas não é fácil, resolver também não, por isso precisa de um mundo adulto e precisa de profissionais adequados para ajudar a isso. E aí eu estou dando uma dica, você nunca vai saber o todo, porque quanto mais você amplia a consciência, mais você percebe que tem várias outras dinâmicas ao redor. Por isso, o pessoal que trabalha com constelação e fica com certezas absolutas, não sabe o que é constelação, porque isso não funciona, não é assim que funciona. Eu não estou aqui para dizer isso, isso e aquilo, certo é isso, errado aquilo, não é bem assim. Mas você vai entender dinâmicas que são leis sistêmicas que orientam para você saber o que é um caminho saudável e o que não é saudável. Isso dá dicas fundamentais para fazer diagnóstico e tratamento, tá? Então, quando você vai fazer uma análise das constelações, na análise das constelações, você vai ver, por exemplo, que elementos você vai colocar, porque tem que ver os elementos essenciais, não dá para colocar tudo quanto é elementos que você quer colocar. Você vai analisar o relacionamento. Eu vou fazer algo que às vezes seja até melhor. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui na prática. Vamos ver. Ó, pronto. Vamos ver se todo mundo aqui consegue ver isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco mais a câmera aqui. Aqui, pronto. Isso aqui é um campo, que é um grande campo de informações. E quando nós pesquisamos na constelação, tem uma dinâmica interessante. Então, por exemplo, eu vou fazer uma investigação diagnóstica e entender qual é o problema do cliente, quais são os problemas que ele carrega, identificar padrões de funcionamento. Eu vou fazer uma investigação para ver como é que é a mentalidade dele, como é que ele lida com o mundo emocional, como ele gerencia o estresse, como é a dinâmica de resiliência, quais são os referenciais de vida que ele tem, as prioridades, que nível de situação dolorida precisa existir para ele tomar decisões. Eu avalio muitas coisas quando eu vou investigar um cliente. Isso é a parte da investigação diagnóstica. Quando eu vou partir para cá, então eu já tenho uma noção, muitas vezes até já sei até a causa quando eu vou partir para cá, mas quando eu venho para cá, por exemplo, eu vou pedir para esse cliente posicionar alguns elementos. Então, por exemplo, imagina que esse aqui é o cliente e eu vou colocar esse elemento aqui representando os problemas que ele carrega. A doença, problema financeiro, sei lá, os problemas que ele carrega. Isso é uma possibilidade, não é sempre assim. É uma das possibilidades. Mas vamos fazer uma coisa bem didática aqui. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma dinâmica, tem câncer. Pronto. Ah, onde fica você e o câncer? Esse aqui é o indivíduo, esse é o câncer. Ah, eu fico aqui. Ah, o câncer fica aqui. Pronto. Essa é uma forma dele olhar para essa dinâmica. Veja, ele está com câncer, várias outras pessoas também estão com câncer, mas cada um individualmente tem um tipo de relacionamento com a doença. Tem uns que vão colocar o câncer aqui, tem outros que vão colocar o câncer aqui, tem outros que vão colocar o câncer lá embaixo, ou na frente, atrás, do lado, sei lá, para frente. Tem tudo isso. Ó,
Isso aqui é um grande campo de informações não verbais. Veja, ele vai falar do câncer, ele vai falar como ele enxerga, como ele vê e assim por diante. Quando ele posiciona, isso dá uma outra informação. É diferente quando o câncer está aqui, e o câncer está aqui, ou o câncer está aqui, ou o câncer está aqui. É muito diferente. Para quem entende relacionamento sistêmico, eu já sei qual é a função que existe do câncer para a vida desse indivíduo. Quais são dinâmicas possíveis que existem aqui, tá? E aí, quando eu quero entender melhor essa história, então eu posso pedir, por exemplo, onde você coloca o seu pai e a sua mãe aqui nessa dinâmica do câncer. E aí é interessante que eu vou colocar o quê? Mais elementos. Quando eu coloco mais elementos, cada um funciona de um jeito. O que eu estou vendo? A individualidade desse indivíduo. De repente ele coloca assim, olha, a minha mãe fica aqui e o meu pai fica aqui. Não, meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Não, a minha mãe está aqui, meu pai está aqui. Não, é assim. Veja, cada dinâmica dessa é um campo de informações. E aí eu vou observar o que ele vai colocar. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso colocar o objetivo de vida dele. Eu posso colocar, por exemplo, a relação com vida e morte. Eu quero saber o que é vida e morte para ele. De repente, se eu colocar isso aqui, a morte, ele coloca a morte aqui e coloca a vida para cá. Pronto. Isso aqui já me deu uma série de informações. O que eu vejo aqui? Eu estou vendo como é que funciona o mundo mental, a programação dele, o mundo emocional, como ele estabelece relacionamentos. E aí eu vou fazendo uma pesquisa aqui, o que ele enxerga aqui. Porque aqui tem um monte de informações. Eu quero ver o que ele enxerga, como ele interpreta, como ele avalia, isso aqui é assim, porque é desse jeito, porque eu vejo dessa forma. Você tem filhos? Sim, eu tenho filhos. Onde você coloca os filhos? O meu filho, eu vou colocar. Então tá aqui. Onde fica o seu filho? Meu filho. Meu filho, eu cuido muito dele, eu vejo ele, meu filho está aqui. Pronto. E aí ele coloca. E fala, não, meu filho é tudo na minha vida, meu filho é isso, meu filho é aquilo, lá, lá, lá. Ele vai falar um monte de coisa do filho. Onde você coloca a sua esposa? Minha esposa. Minha esposa. A relação nossa está muito boa. A minha esposa fica aqui. Pronto. Olha só. Ele, a esposa, morte, a doença, filho. Aí eu analiso, por exemplo, o que é a relação marido e mulher? O que é ser marido? O que é um casamento? Como está o casamento? Ele vai falar um monte de coisa, mas eu vi o posicionamento. O que é esse filho? Meu filho é tudo na minha vida, porque meu filho, tá, ok. Mas olha só, tem a relação do casal, tem a relação de pais e filhos, tem a relação dele com o filho, a relação da mãe com o filho com morte, com doença, a relação dele como filho em relação aos pais. Ixi, aqui eu consigo ver muitas coisas. Por exemplo, se a vida está aqui, ele está mais perto da morte ou da vida? O filho dele está mais perto da morte ou da vida? O que eu faço? Eu faço um monte de perguntas, muitas perguntas, para que ele entenda o que é que está acontecendo aqui. O que acontece aqui? O que você vê? Não, meu filho é muito importante para mim. Aí eu pergunto, para quem você olha? E de repente ele olha para um vazio. Não tem nada aqui. Ele não está olhando para ninguém. O que é um casamento? Casamento é tudo de bom, é uma coisa assim, assim, mas olha só como é que está. Se eu tirar todos esses elementos aqui, por exemplo, como é que está esse casamento? O que segura esse casamento? Eu posso colocar a sexualidade dele. Onde você coloca a sua sexualidade? De repente ele põe a sexualidade dele aqui. Eu posso perguntar, a sua sexualidade agora está mais perto de qual mulher? Não, a sexualidade está olhando para minha esposa, sim, a sexualidade está mais perto da mãe.
Qual é a função da sexualidade nesse relacionamento? E aí eu começo a fazer uma série de perguntas para que ele enxergue coisas que ele montou, ele mesmo montou, ele colocou, coisas, informações que ele traz e ele nem percebe. E aí eu consigo mostrar para ele uma série de coisas. Eu trabalho demais com perguntas, perguntas, não com afirmações. Isso é uma técnica de trabalho. Não é assim, ó, isso é assim, assim, assim. Não, isso não é. Veja, como é que é isso? Que modelo você teve? O que é ser pai para você? Aqui, quem olha para quem? Você olha para o seu filho ou seu filho olha para você? Como é que você sabe o que está acontecendo com o seu filho? Quem é que olha para o seu filho? É a sua esposa. Bom, e o casamento? Como é que ficou? Qual é a função desse filho nessa relação? E esse filho, a hora que crescer, para onde ele vai? E aí eu posso colocar vários outros elementos, por exemplo, se ele trabalha, onde está a profissão dele, o que é a dinâmica de autonomia financeira, vou pesquisar a dinâmica do mundo adulto. E aí eu vou ver o grande campo fértil e ver que história é essa do câncer que está por aqui. Porque eu vou descobrir várias dinâmicas que vão favorecer ou não o desenvolvimento do câncer. Isso aqui é como se fosse um terreno fértil, isso aqui é uma semente. Como que esse campo está fértil para a doença ou não? Se ele tiver em desordem, as dinâmicas doentias em relação a dinheiro, a doenças e problemas de uma forma geral, é claro que vão crescer muito mais. Se o campo não estiver fértil para problemas, melhor. Só que isso vai mostrar uma realidade que ele não vai querer ver, mas é o que acontece, e vou ajudá-lo a enxergar como é que isso aqui chegou nessa dinâmica, como sair de tudo isso, que seria o mais saudável, como sair de tudo isso, para que essa situação não precise, não ganhe tanta força assim. Então, ele vai fazer um trabalho de dentro para fora. Isso é um trabalho de constelação sistêmica na sua essência, tá? E aí eu vou ajudar o indivíduo a ter mais consciência dele, das relações que ele estabelece, dos referenciais que ele tem, das funções para ver se estão em ordem ou desordem, e assim por diante. Tem muitas dinâmicas que dá para perceber em cima disso. Só que se você perguntar, ele vai falar tudo lindo e maravilhoso. Só que não é. Por exemplo, imagine uma dinâmica de relacionamento. Então vamos tirar tudo isso aqui. A relação minha com a minha mulher. A relação minha com a minha mulher é muito boa. De repente ele coloca assim. Ah, é uma relação ótima, estamos sempre juntos, tal. Para quem conhece padrões de relacionamento, sabe que isso aqui não funciona. Isso aqui não é uma relação boa para um relacionamento adulto. Isso é uma relação simbiótica. Isso aqui é em cima de carências infantis. Isso não funciona, é um olhando para a cara do outro. Isso não é uma boa dinâmica para um casamento, sabia? Não é. E aí, se tiver filho, vai pôr filho aonde? Em qualquer lugar que o filho entrar, nenhum dos pais olha para o filho. Não tem, porque não tem lugar. A não ser que, de repente, o filho. Ah, eu vou pôr o filho aqui no meio. Puxa. Aí virou outra confusão. Outra confusão. Porque a hora que o filho entrou, afastou um do outro. Então, o filho afasta o casal, mas segura pai e mãe. Porque ele está aqui, esse aqui é pai, esse aqui é mãe. Só que a relação de casal geralmente já virou um caos. Então, eles vivem com pai e mãe, mas não vivem mais com marido e mulher. Se esse filho sair daqui, vai ficar um vazio. Isso vai dar um problema. Por isso, muitos filhos, quando crescem e seguem para a vida, começam os pais a se separar, a ter problemas, porque eles não têm mais noção do que é uma relação de casal. E muitas vezes os filhos se sentem culpados, porque se sair daqui, os pais ficam sem função, porque só a função de pai. Aí, de repente, esses filhos resolvem criar problemas. Porque desde que ele tenha problemas, os pais estão aqui para cuidar dele. Pode ser problemas de doença, pode ser problemas de distúrbios de comportamento, pode ser problemas de tudo quanto é ordem, dessas físicas, mentais, emocionais, assim por diante. Porque a doença segura e os pais vão cuidar desse filho para sempre. Só tem um problema, né?
Isso não é saudável. Isso não é saudável. E aonde começou essa história? Bom, eu vou pesquisar, por exemplo, onde eles aprenderam que uma relação de casal é isto, porque isso aqui é uma dinâmica simbiótica. E se você conhece evolução, você sabe. E por isso que é importante você ter uma boa base. Se você sabe que tipo de relacionamento é esse, que é um relacionamento simbiótico, você já sabe até de onde surgiu essa história. Isso aqui é a busca no outro de necessidades básicas do bebê. Você está tudo grudadinho. Alguém aqui vai virar mãe, alguém vai virar bebê. Isso não é um casamento. Casamento são dois adultos. Por isso aqui não funciona. Então, quando você tem uma noção, se você tem noção do que é o saudável, o que é um relacionamento saudável, o que é mundo adulto, o que é mundo criança, o que é casamento, o que é ser pai e mãe, como é que você pode equilibrar a função pai e mãe com marido e mulher, com trabalho e assim por diante. São vários elementos e sistemas integrados, e subsistemas integrados. Você vai ver se está saudável ou doentio. E aí você vai entender as dinâmicas. Por exemplo, só de olhar para isso aqui, eu já sei que tem problemas na fase da oralidade, na fase do bebê dos dois lados, porque eles estão a montar uma relação simbiótica. Mas, Fernando, isso é amor, é lindo, é maravilhoso. É amor de bebê, mas não é um amor de adulto. Não é um amor de adulto. Isso vai dar problema. Então, é amor, mas não é de adulto. É um amor de criança, de bebê, especificamente de bebê. Eu já sei até que fase foi o trauma. Porque quem busca simbiose é porque não teve a fase simbiótica adequada. Então, eu busco, por exemplo, no meu parceiro, coisas que eu não tive na minha evolução lá atrás, na infância. Conclusão, eu trago para o casamento problemas que vieram de traumas na minha vida. Isso não é só em casamento, isso também tem a ver com doenças. Ah, veja, se eu estou doente, de repente, eu não posso fazer um monte de coisa, então alguém tem que cuidar de mim, porque eu estou doente. De repente, eu viro uma criança. Veja, independente da doença em si, eu estou vendo a função da doença no sistema. Para quem assiste lá aonde que passa isso? Na Discovery, se eu não me engano. Quilos Mortais. Você vai ver dinâmicas interessantíssimas, porque a pessoa que está lá na cama, deitada na cama, é como um bebê e tem que comer o tempo todo, que é a fase oral, da nutrição. Vai ter que ter alguém sempre a limpar, a lavar, tomar dar banho, cuidar. É como um bebê, está sempre deitado. Se observar, vira um bebê. Mas essa pessoa só existe aqui porque se você pesquisar, tem alguém fazendo o papel da mãezinha, que eu estou aqui para dar comidinha para você e cuidar de você. As duas dinâmicas são doentes, tanto da pessoa que está aqui a carregar a doença, como essa outra pessoa que está a alimentar e nutrir a dinâmica doentia. Isso se vê também com problemas de drogadicção, com álcool e assim por diante, com dependências financeiras. Ixi, quando você começar a entender isto, as dinâmicas doentias, isso vai te trazer uma amplitude, você vai começar a enxergar coisas que antes você não via, não via. Eu lembro uma vez, teve uma época que eu tinha um grande grupo de médicos obstetras, que faziam um trabalho semanal de supervisão de casos médicos mesmo, né? E aí, eu mostrava uma série de dinâmicas que aconteciam lá. E tinha uma médica lá, que era a doutora Violeta, uma excelente médica, ela começou a observar coisas. Ela falou, Fernando, hoje eu observo coisas que antes eu acharia, assim, que eram coisas lindas e maravilhosas. Hoje eu consigo ver que aquilo é extremamente doentio. Por exemplo, ela trouxe algo que ela viu que chamou demais a atenção. Porque quando você ganha consciência, aquilo chama atenção. Fica muito claro, né? O que aconteceu? Entrou uma mulher grávida e tinha um filho de 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, e esse filho ficava o tempo todo cuidando dela.
Aí, quando falou assim, vamos examiná-la, vamos deitar na maca, aí essa criança de 4, assim, dá mão, mãe, segura aqui, a mãe ficava ali apoiando na criança de 4, 5 anos de idade. Aí, vem cá, eu vou puxar a escadinha, eu vou fazer isso, dá mão, vem para cá, vem para lá. Ela olhou para aquilo e deu para ver que aquilo era extremamente doentio, porque essa mãe estava fazendo um papel de criança e a criança, que é o filho de 4, 5 anos, fazendo o papel de cuidar dela, de mãe dela. Mas ela mesma falou, se eu visse isso lá atrás, eu ia achar que era lindo e maravilhoso esse filho fazer isso. Hoje eu vejo que isso é um sério problema, porque o filho deixou de ser filho, ele abriu mão de ser filho para ser a mãezinha da mamãe. Isso não é legal, isso são funções em desordem. Então, quem olha de fora e vê aquilo, pode interpretar e fazer diagnósticos, ai, que legal, que bonito, mas não é. É só acompanhar a evolução dessas dinâmicas, você vai ver como isso aqui vai virar uma grande confusão lá no futuro. Isso vai dar um problema enorme, enorme, para todos os lados, tanto para essa mulher que está grávida, para esse filho que está aí cuidar, e para a criança que vai nascer. Porque fica assim, a mãe está no lugar de receber e não de dar. Ah, mas é lindo, Fernando. Não, não é lindo. Não é lindo. Isso é função em desordem. Aliás, o nome disso, se você entende de dinâmicas sistêmicas, chama inversão parental. Inversão. Tem vários tipos de problemas. Isso é uma inversão parental, tá? Então, o filho fica no lugar da mãe, a mãe fica no lugar do filho. E isso já vai acontecer com 4 anos. Imagina como é que isso vai virar na adolescência. Imagina como vai virar quando esse filho virar adulto. Esse filho vai poder ir embora para a vida, mas não tem que cuidar da mãe. Desde pequenininha tem que cuidar da mãe e das necessidades da mãe. E a mãe sorri e fica feliz quando a criança faz isso. Só que está aprisionado o filho numa dinâmica que ele não deveria estar. Ele é uma criança. Ele é uma criança. Ele não deveria fazer essa função, porque se a mãe tiver algum problema, se ela cair, por exemplo, quem vai sentir culpa? O filho, porque não cuidou direito dela. E como é que ele vai lidar com culpa? Não sei, ele é uma criança de 4 anos. Deu para entender? Então, quando você tem uma boa base sistêmica, você começa a observar isso. Do mesmo jeito, se você tiver, por exemplo, uma empresa, então, vou falar de empresa, dinheiro também é parecidíssimo. Ah, então eu vou colocar assim, trabalho. Ah, então está o cliente aqui, onde você coloca, deixa eu mudar de cor, senão o pessoal vai fazer confusão. Vamos lá. Onde fica você e o trabalho? Ah, eu fico aqui, o trabalho fica aqui. E onde fica o dinheiro? Ah, o dinheiro fica aqui. Pronto. Se você entende essa dinâmica, você sabe que isso aqui virou outro caos. Porque é interessante, eu olho para o dinheiro, mas não olho para o trabalho. O dinheiro é consequência do trabalho. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Então, ele espera que o trabalho cuide dele, mas ele está de olho, é aqui. Isso aqui geralmente não dá certo. Geralmente, assim, 100%. Isso não funciona. Isso não funciona. Do mesmo jeito eu pegar assim, se for numa empresa, dono de empresa, a mesma coisa. Faz de conta que isso aqui é empresa. Onde fica você, a empresa e o seu cliente? Então, vamos colocar um cliente. Então, aqui, a empresa e aqui é o seu cliente. Ah, o cliente está aqui. Bom, o cliente está a olhar para o dono da empresa, não para a empresa. Ele fala assim, coloca o produto da empresa. O produto, o que ela faz? O produto, o produto é isso aqui. É uma empresa que faz sapato. Pronto. Ah, o produto está aqui. Sei, e o cliente está a olhar para você. O cliente, quando busca, você está olhando aqui para quê? Você acha que é isso aqui? O cliente está buscando o produto. Se o produto for adequado, o dinheiro vem. E aqui eu tenho que ver a relação do cliente com o produto e a empresa, ver como isso está funcionando. Aí se tiver outros departamentos, eu posso vir aqui dentro dos departamentos ver o que está acontecendo, ver se isso aqui está em ordem ou desordem. Mas o mais comum, por exemplo, se eu colocar assim, onde fica o dinheiro? Ah, o dinheiro está aqui. E aí, tá, a pessoa olhar para o dinheiro, a empresa está aqui, o produto está aqui, e o cliente olhando para cá. E o dinheiro está aqui. O dinheiro vai aparecer do nada.
Eu não olho para a empresa, não olho para o produto e acho que o cliente está olhando para mim. E esse cliente vai comprar o produto. Eu estou de olho no dinheiro dele, não estou de olho nas necessidades do cliente. Ixi, e aí você começa a ver dentro das dinâmicas. Veja, qualquer relacionamento humano, você pode observar aqui, numa empresa, numa profissão, numa sociedade, num casamento, relação de pais e filhos, relação eu, meus filhos, minha esposa, minha ex-esposa, meus pais, meus irmãos, se tiver conflitos, conforme eu observo e começo a trabalhar com isso, eu vejo uma série de informações do cliente, eu vejo o que ele enxerga e observo o que ele não enxerga. E veja, quem posicionou isso aqui foi ele. E aí, de repente, eu posso até fazer, tem várias estratégias, né? Não, não, não é assim. Então faz o seguinte, se você descobriu que não é bem assim, coloca o que para você seria o mais saudável. Aí, quando ele vai tentar colocar o mais saudável, explicar emoções. Então, quando você tem várias informações, você ajuda o cliente a ver coisas que ele mesmo não vê. Ele mesmo não vê. Então, não tem aqui nenhuma dinâmica mágica, não tem uma coisa mágica, não tem uma coisa de sei lá, de religião. Gente, agora tá cheio de gente que mistura e faz um monte de coisa esquisita, só que isso não é constelação. Devia colocar um outro nome, mas isso não é. Só que as pessoas fazem um monte de confusões. Bom, entendeu quando você tem isso aqui, você tem um grande campo de informações, e com esse campo de informações, você consegue detectar vários problemas que o cliente vivencia e nem percebe que está fazendo isso. Aí, quando ele acorda e começa a enxergar, é impressionante. A hora que ele começa a ver o que tá, por que está fazendo isso, de onde ele tirou isso, quais são os ganhos e perdas que ele tem em relação a esse tipo de dinâmica. Onde foi que ele aprendeu a fazer isso? Como que ele faz isso? E como é que isso vai dar certo? Aí eu ajudo o cliente a enxergar coisas, eu ajudo o cliente a ampliar a consciência em cima da forma como ele posicionou, porque falar de um problema é uma coisa, a hora que você posiciona, você vê várias dinâmicas e relacionamentos acontecendo ao mesmo tempo. E isso te dá uma possibilidade absurda de olhar para a dinâmica. E você quer ver um outro benefício quando faz a constelação? Que o cliente olha de fora. Ele está a olhar de fora para a vida dele, para as dinâmicas dele. Ele está acostumado a olhar só de dentro. Agora, olha de fora e observa. Você vai mudar o seu ponto de vista. Você vai começar a mudar referenciais e assim por diante. Bom, deixa eu tirar isso tudo daqui. Pesado, hein? Fiz uma mandracaria para trazer isso aqui, tá vendo? Um monte de livros, caixas para chegar aqui. Deixa eu pôr isso mais para lá. Ok, deixa eu ver as perguntas e ver o que é que o pessoal está a falar sobre isso. E se quer saber mais sobre isso, prepare-se, porque eu estou aqui nessa nova era da constelação sistêmica. Se você se inscrever, eu vou te mostrar o que é de verdade a constelação sistêmica na sua essência, né? E não esse monte de porcarias que virou por aí, um monte de conversas furadas, coisas absurdas que estão a falar aí, que já deu para perceber que ninguém nem sabe o que é. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta excepcional para você fazer diagnóstico e ver dinâmicas, padrões e funcionamento que existem dentro de cada ser humano e ajudá-los a enxergar e perceber o que é saudável, o que é doentio e como chegou nesse lugar e como sair desse lugar, tá? Isso ajuda e muito, quando é bem feito, né? Bom, deixe ver aqui. A Carla Picado mandando um grande abraço. A Carla aqui de Portugal. Deixa eu ver, muita gente aqui. Vou dar uma mexida, corri aqui. Tá. A Célia colocou assim: o campo. Não sei se é continuação. Peraí. Boa tarde. Fiz um curso de constelação, mas tenho muita dificuldade de sentir o campo. O metaconsciência sistêmica envolve muito sentimento ou a interpretação a partir do posicionamento dos elementos? Sim.
Sim, a questão que precisa ver o que você chama de sentimento. Sentimento, porque você vai ver, tem uma coisa que é um sentimento adequado e tem sentimentos que são completamente inadequados. Quando você, por exemplo, eu sinto frio, sinto calor, isso vai me ajudar a definir se eu vou ligar o ar-condicionado, se eu vou colocar numa blusa, tipo de roupa que eu vou usar. Isso é um sentimento. Essa dinâmica, eu sinto aqui uma dinâmica de atração, uma dinâmica de repulsão. Sim, isso são sentimentos naturais. Então, quando você começa a entender isso, que as pessoas também fazem uma confusão em relação a sentimento, às emoções, e misturam um monte de coisa, eu falei, gente, não é assim. Todo ser humano tem um grande referencial de sentimento, tanto é que nós temos vários órgãos sentidos. Por quê? Isso ajuda a definir onde eu estou, o meio que eu estou, o que, que eu vou fazer, se eu me aproximo, se eu me afasto, se eu avanço, se eu fico parado, se eu tomo uma decisão desse tipo ou do outro, que vai me ajudar a dar um grande campo de informações. Sentimentos são informações também. Só que tem pessoas que fazem uma mistura, aí vira um drama, vira não sei o quê. Não é bem assim, tá? E nada como passar por várias experiências e entender. Tem pessoas que passaram a vida achando, olha, eu não posso sentir medo nem raiva, porque isso... Gente, isso já é um problema. Você tem direito a sentir tudo. A questão não é o que você sente, a questão é o que você faz com o que você sente. E o que você sente tem um significado, e aí você vai ver o significado em relação a tudo isso, tá? Aí você vai ver o que é um sentimento do mundo da criança e o que é um sentimento do mundo adulto. Ixi, tem várias coisas para serem trabalhadas nessa dinâmica aqui, tá? A Vanessa colocou assim, adoro essa série, muito boa para analisar relações sistêmicas doentias e relação de dependência emocional. E é verdade, é excepcional, é excepcional. A Ana Rita, minha querida Ana Rita, aqui de Lisboa. O primeiro curso que fiz com o Dr. Fernando Freitas faz exatamente agora 4 anos. Como diz o professor, foi o primeiro passo para ampliar a minha consciência e dar início a um caminho de vida fascinante, sempre em ascensão. Gratidão, amigo, mestre, agora parceiro. Dia 18 de novembro, Lisboa está de braços abertos para te receber. A Ana, a Rita e a Catarina, que estão organizando o evento lá. Veja, há 4 anos, ela começou a fazer o curso. Ela fez já algumas constelações comigo. O que aconteceu? Do mesmo jeito que aconteceu comigo em relação aos meus professores, ela também. E hoje, ela está nessa jornada de ampliação de consciência. E é algo que é interessante, porque isso aqui é evolutivo, é contínuo. Tem um mito, que é mito, que constelação vai fazer tudo e resolve tudo e você não precisa fazer mais nada. Gente, isso é uma loucura, isso não faz sentido. Por isso que eu falei, tem tanta coisa louca em cima de constelação. Então tem gente criticando que não sabe nem o que está criticando. Diz que a constelação é a favor de incesto, de pedofilia. Pelo amor de Deus, gente, é cada besteira que na constelação o homem tem mais do que a mulher. Gente, eu não sei de onde viram tanta bobagem assim. Deve ter alguém fazendo bobagem por aí, se fantasiando em constelador, né? Por isso, infelizmente, se você fizer qualquer curso de final de semana, mequetrefe aí de bem superficial e sendo feito por malucos, você vai achar que constelação é aquilo. Constelação não é isso não, tá? Aliás, precisa pôr ordem nessa casa, porque senão estão fazendo associações estranhas. Não tem nada a ver com isso. Mas tem uma evolução contínua. E você vai passar por vários problemas na vida. Você vai ter uma mentalidade diferente, você vai criar uma nova forma de olhar para si mesmo, para as relações e para o mundo. Você vai entender o que são relações ou dinâmicas mais saudáveis. Você vai ver uma série de coisas que você precisa mudar, que a partir do jeito que você muda a sua mentalidade, o seu mundo emocional, muda o mundo que você vive aqui fora. Esse mundo aqui fora é reflexo do que acontece dentro de você. Vai te dar mais recursos para ajudar a você a se curar dos seus problemas. Não é esperar que alguém lá fora resolva os seus problemas. O médico, a equipe médica, vai tentar fazer de tudo para ajudar você em relação à doença, mas se você não souber se ajudar e se cuidar e colocar uma vida mais saudável,
Vocês podem fazer o que quiserem, mas aqui dentro você está sempre alimentando esse campo fértil para doenças. O Robson Paulo colocou excelente conteúdo, sempre parabéns e obrigado. Que bom. A Carla colocou assim, o profissional dá o diagnóstico depois. Depois, a constelação que eu faço é a constelação cirúrgica, ela é estruturada e estratégica. Existem 4 etapas específicas no trabalho. Primeiro é investigação e diagnóstico. Na pergunta, eu já vejo qual é o problema, a dinâmica, como essa pessoa funciona e assim por diante. Depois eu vou fazer uma pesquisa da dinâmica sistêmica, que é isso que vocês viram aqui no campo. Deixa eu ver como é que ele posiciona tudo isso. Que falar é uma coisa, a hora que posiciona eu vejo outra. Isso aqui é o segundo. O terceiro passo é identificar o problema real, o problema sistêmico, aquilo que está escondido aqui. E o quarto é a solução. Então, na constelação que eu faço, tem essas 4 etapas, tá? Quem nunca viu, se você entrar no CS Flix, está cheio de constelações didáticas que eu fiz, que tem lá, você vai ver. E se você nunca viu ao vivo, onde eu tiver, em Portugal, aqui em Lisboa, em Zurique, ou de repente no Brasil, em vários locais, comece a observar que você vai ver na prática como é que eu faço isso. Parece, mas assim, parece fácil. Não é fácil, não. Mas se você souber como fazer, você vai ver o passo a passo, as dinâmicas que existem aqui, tá? Mas aí precisa ver a dinâmica maior. Isso aqui é só uma live dando uma ideia básica, né? Uma síntese. Porque cada dinâmica tem problemas específicos, tem certas queixas que parecem ser tudo igual, mas quando você vai ver, a raiz do problema é diferente. Então, tem várias coisas, é uma arte, tá? E é importante você saber disso. Vamos ver o que mais tem aqui. A Cíntia colocou uma questão interessante aqui. Fernando, qual é o impacto de se ter um nome completo de um irmão falecido com 3 meses de idade? O irmão que aderiu um nome não se sente pertencente. Quais movimentos a serem feitos? É interessante isso, porque por que um pai e uma mãe colocam o mesmo nome de um filho que morreu num outro? Uma questão, é só refletir. Por quê? Para não entrar em contato com o luto, nem com a morte. Então, esse que chega, ele veio para substituir o que morreu. E é interessante, se ele veio para substituir o que morreu, então eu não sofro a morte daquele, porque tem alguém no lugar. E aí, quando você tem lei do pertencimento, é interessante, porque assim, imagine, eu carrego o nome de um irmão meu que morreu, mesmo nome. Quando meus pais dizem que me amam, cuidam de mim, eles estão cuidando de mim ou eu estou cuidando do outro que morreu? O que eu recebo dos meus pais é o que eu deveria receber como filho deles ou eu recebo o que o meu irmão deveria receber? Interessante, né? Porque aqui numa dinâmica sistêmica, e quando nós explicamos essas dinâmicas sistêmicas, para quem não entende, começa a fazer julgamento, é besteira. Mas é uma coisa interessante. Por exemplo, se eu estou no lugar de um irmão que morreu, numa situação dessa, eu vou dizer, tem 2 mortes. Tem a morte do meu irmão que morreu, literalmente, mas quando eu existo, aí meus pais não precisam sofrer porque eu estou no lugar daquele. Então é como assim, aquele joga fora, põe outro no lugar. Existem 2 mortes, a morte do meu irmão e a minha morte. Como a minha morte? Porque eu preciso morrer para ocupar o lugar do meu irmão. E, frequentemente, quem carrega essa dinâmica terá uma série de problemas lá na frente. Porque eu estou identificado com um irmão que faleceu. Esse nome nem é meu, esse nome é do meu irmão. Quando a minha mãe fala, por exemplo, se fosse comigo, Fernando, eu te amo. Não sei se Fernando sou eu ou Fernando é o irmão. Eu estou aqui para substituir aquele lá. Se ele não tivesse morrido, eu existiria? O que eu recebo é meu ou do irmão que morreu?
Isso gera problemas seríssimos, porque eu vou ter sempre um sentimento de morte dentro de mim. E algo que eu não posso ser eu mesmo. Eu existo para ser outra pessoa. Então eu não posso ser eu mesmo. E se eu for eu mesmo, eu não sou amado, porque eu estou no lugar de outra pessoa. Bom, para quem conhece dinâmica sistêmica já tem noção onde é que isso aqui vai parar, né? E infelizmente isso é tão frequente, e pode ter a maior boa vontade do mundo, mas isso não é saudável, isso não deveria ocorrer. O Hellinger lá atrás, quando tinha dinâmicas assim, ele falava, troque de nome, esse nome não é seu. Se você puder, troque de nome, esse nome não é seu. Aí você vai ter o seu lugar na vida. Você vai dar esse lugar do seu irmão. Então é algo assim, eu coloco você, se fosse comigo, Fernando, você existe, está presente no meu coração. Você é o Fernando, eu não sou. Eu sou outra pessoa. Aí eu crio uma identidade, uma individualidade. Então existem os dois. Existe ele e existe eu. Se falar assim, esse é o primeiro, ele morreu, então eu sou o primeiro. Não, eu sou o mais velho. Não, ele é o primeiro, ele é o mais velho. Eu sou o segundo, eu estou em outro lugar. Isso é ordem. Ordem. Parece uma coisa boba, mas não é. Quando você trabalha e entende dinâmica sistêmica, você vai ver como é essencial colocar as dinâmicas em ordem. Eu sou o segundo, não sou o primeiro, e o Fernando é o outro, não sou eu. Se fosse no caso, no meu caso, o ideal mesmo seria eu trocar de nome. Troco de nome. Escolho o nome para mim, porque esse não é meu. Ah, mas meus pais puseram, não deviam ter colocado. Não deviam ter colocado. Eu dou o meu lugar para ele. Eu existo. Porque a hora que eu deixo de ser o outro, a família tem que entrar em contato com a morte do outro, que isso foi feito para não entrar em contato com a morte daquele lá. Só que eles não entram em contato com a morte e sou eu que carrego a morte. Ixi, isso dá problemas lá na frente, vários, vários. Eu ensino no curso o que acontece em dinâmicas desse tipo, tá? É... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Estou mexendo aqui para ver pessoas que. Deixa eu ver aqui também. Vamos ver no Instagram. O Instagram tem uma letra pequenininha. A tendência é ficar o olhar mais para aqui, para o Face e para o Instagram. Aqui, falando, a Valéria colocou assim, mantém o outro irmão vivo. Sim, só que para o outro irmão estar vivo, quem morre? Eu, porque eu tenho que estar no lugar dele. Então quem morre sou eu. Por isso tem duas mortes numa dinâmica dessa. E não faz sentido. Precisa fazer o luto. Faz parte, isso é olhar para a realidade, tá? Galdino colocou assim, uma arte fundamentada em dinâmicas sistêmicas saudáveis. Sim, é isso mesmo. E é interessante, se você não entender o que é uma dinâmica sistêmica saudável, você não consegue fazer diagnóstico nem tratamento. É essencial para isso, tá? Aqui tem uma outra questão que é assim, quem tenta contra a própria vida é porque recusa pai e mãe? Nem sempre, nem sempre. As coisas não são assim. Se eu tento contra a minha própria vida, tem várias coisas que são possíveis. Então, por exemplo, você tem uma ideia suicida, tem várias dinâmicas que estão por trás disso. Se as coisas às vezes fossem tão simples assim, mas não é, lembra que eu falei? Então vamos lá, vamos trabalhar com dinâmicas suicidas. Se você entender dinâmicas suicidas, aliás, tem um curso sobre suicídio lá no CS Flix, tem várias coisas que eu mostro lá. Se você entender isso aqui, você vai ver as várias dinâmicas que existem dentro de um indivíduo. Ah, então é sempre assim? Não, não é sempre assim. Do mesmo jeito, se você, por exemplo, você vai tratar um indivíduo que tem câncer. Ah, então é sempre assim? Não é. Pode ser, pode não ser. Nós trabalhamos muito em campos de probabilidades, nunca de certeza absoluta. Então, nós vamos pesquisar várias probabilidades e perceber, identificar qual é a mais viável dentro daquele indivíduo. Por isso eu sempre falo, o importante não é a doença
O importante é o doente. O importante não é o problema, o indivíduo. É sempre olhando para o indivíduo. Porque eu preciso ver que significado tem isso. Então, por exemplo, por que uma pessoa vai tirar a sua própria vida? As causas são inúmeras. E às vezes fica assim, eu vou fazer isso que eu recuso pai e mãe? Não sei. Talvez não. Talvez não. Por exemplo, existem dinâmicas suicidas que é assim, eu sou responsável pelo sofrimento do meu pai e da minha mãe. Então, eu morrendo, eles ficam melhores. E aí, isso é recusa de pai e mãe? Não. Eu me sinto responsável por carregar o problema da família. Eu sou a ovelha negra da família. Sou eu que crio os problemas. Então é simples, é só eu ir embora, eu levo os problemas embora. É claro que é uma mentira, mas isso não é recusar pai e mãe. Mas isso também é uma das possíveis dinâmicas de ideação suicida. Por isso, não é bem assim as coisas não funcionam desse jeito. Seria interessante, não sei se seria interessante se fosse uma coisa bem isso é isso e pronto, está resolvido. Mas não é não, viu? Não é não. A Luísa está aqui. Ô, Lu, um beijo para você. Aqui, minha irmã mais velha adotou nossa irmã mais nova. Como devo chamar ela, irmã ou sobrinha? Então, eu vou dizer uma coisa. Uma irmã não adota outra. Por quê? Porque já tem um vínculo. Isso não é adoção. Então, por exemplo, eu sou mais velho, eu vou adotar o meu irmão mais novo. Eu não adotei meu irmão mais novo, eu sou um irmão mais velho. O vínculo é de irmão. Eu posso cuidar dele como pai ou mãe, mas o vínculo é irmão. Ele não é meu filho adotivo, ele é meu irmão. Filho adotivo é um indivíduo que é de fora da família. Aqui já é uma outra confusão. Aqui a função está equivocada, mas ele é irmão, não é sobrinho, irmão. Né? Gente, é irmão. O vínculo está montado, a função está em ordem, é irmão. Mas sou eu que cuidei. Você pode ter feito a função parental, mas o vínculo está montado, é irmão. É irmão. Então tem que chamar de irmão, porque sempre foi, é irmão. Irmã, irmão, sei lá. Então, olha as confusões, mas é interessante isso. São dinâmicas, às vezes, sutis, que parecem que não é nada, mas é importantíssimo isso. É importantíssimo. Tá? Ah, aqui a Margarida, acho que Portugal já está mais aberto às constelações? Acredito que sim. Você quer saber? O que eu observo é que não é só Portugal, nem Brasil. O mundo está cada vez mais aberto às constelações. Não é à toa que está vindo uma guerra contra as constelações. Por quê? Porque as constelações chegaram para ficar. Então as pessoas podem brigar, não brigar, desqualificar, fazer o que quiser. Existe uma coisa simples: ninguém chuta cachorro morto. Se a constelação fosse um lixo, ninguém estava atacando, porque já não servia para nada. A questão é que ela está crescendo com uma força tão grande que muitas pessoas estão assustadas. As pessoas têm muito medo de inovação e têm muito medo daquilo que é uma evolução. Isso aí faz parte da história de vida. Cada vez que vem alguém e fala uma dinâmica que não bate com o status quo lá atrás, pergunta para o Galileu. Quando o Galileu chega e fala assim, olha, não é o Sol que roda em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Ué, quase que mataram ele. Se ele não conhecesse lá um pessoal para se libertar, ele estava arrebentado, ele estava morto. Por quê? Porque ele falou uma verdade. Mas quem disse que o mundo aceita as verdades? Quem diz que as pessoas querem benefícios? As pessoas têm medo do que é novo. Medo do que é novo. E é verdade. É verdade. O Freud, quando desenvolveu a psicanálise, foi atacado de tudo quanto é lado. Porque não é um médico sério, não é isso, é aquilo. Bom, a psicanálise fez mudanças impressionantes na vida. E é interessante, quem não conhece, né? As pessoas falam, se conhecesse o que acontecia lá atrás, por exemplo, com Freud, na época da psicanálise, tinha uma dinâmica de histeria. As pessoas hoje não têm noção do que é histeria.
Histeria, na época do Freud, eram várias mulheres que tinham 2 sintomas importantes. Tinham outros, mas assim, era de monte. Era cegueira e paralisia nas pernas. E eram dinâmicas histéricas, e conversão histérica. Os hospitais estavam lotados de mulheres desse jeito, lotados. Os médicos não sabiam o que fazer com essas pessoas, porque não sabiam de onde vinha essa doença. Quando Freud começou a estudar psicanálise, baseado nisso, tentando entender essa dinâmica, e ele começou a descobrir os fenômenos do inconsciente, na hora que começou a revelar o que era essa dinâmica da histeria, você vê agora os hospitais lotados de mulheres cegas e paralíticas? Não, né? Sumiu. A histeria não sumiu, ela criou uma nova forma, tá? Tem um outro jeito. Mas essa dinâmica desapareceu. Por quê? Porque quando veio a psicanálise, mostrou claramente essas dinâmicas. Mas que o Freud foi atacado? Foi muito atacado. Então, tudo que é novo e eficaz vai ser atacado. Agora, tem coisas que realmente merecem atacadas, porque tem pseudo-profissionais se dizendo consteladores fazendo absurdos. Então, realmente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Eu não digo nem que sejam consteladores essas pessoas, mas elas se dizem, fazem cursinhos fáceis aí de R$10, um final de semana, você não precisa estudar nada, só faz assim, ó, que resolve, você vira constelador. Bom, se você é uma pessoa que busca ajuda e vai atrás de um profissional desse tipo, então você também é responsável. Como é que você vai buscar um profissional que tem uma formação horrível, não sabe direito o que fazer? Quando você está doente, você vai num médico que entende do problema ou você vai pegar qualquer médico que está por aí que você nem sabe se é médico? Tem de tudo, né? Então, precisa separar o joio do trigo. Bom, escreve aí na área VIP, participa aí da nova era das constelações, que vem muita informação interessante por aí. Ok? Um grande abraço e eu te vejo na próxima quarta-feira. Até lá, tchau!